Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News, vamos analisar essa notícia aqui da Forbes. Spotify tem receita trimestral acima das expectativas de 2,9 bilhões de euros. Essa notícia é interessante porque a gente vai analisar um pouco dos resultados da Spotify e o que ela está fazendo estrategicamente em termos de iniciativas operacionais. Vou mostrar para vocês que até traz uma perspectiva positiva para o Netflix, né, num modelo de negócios novo que eles vão implementar aí no mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que nesse sábado a gente dá início às turmas do segundo semestre de 2022 do General Business Program, nosso curso generalista de negócios que aborda soft skills, finanças corporativas, valuation e investimentos, assim como estratégia empresarial e marketing estratégico. Então, se você quer ter toda essa bagagem de business para capturar as melhores oportunidades de mercado ou alavancar sua carreira na empresa que você já está trabalhando, entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. Turmas aos sábados, segundas e quartas, terças e quintas, né? Então temos várias opções aí para você não deixar de fazer esse curso que é bastante importante para a sua carreira, legal? Bora! Então vamos entrar aqui na notícia. Os resultados foram muito bons aqui do Spotify, principalmente porque financeiramente os números melhoraram e também porque um dos fatores críticos de sucesso para o modelo de negócio foi positivo, que é o quê? Quantidade de usuários da plataforma. Então vamos entrar aqui na notícia. Ó. Seus usuários ativos mensais aumentaram quase um quinto para 433 milhões, acima das expectativas de 428 milhões e deve atingir 450 milhões no terceiro trimestre. Eu já tinha explicado bastante quando eu analisava a Netflix que quando você não consegue mostrar para o mercado que você está aumentando a sua base de assinantes a um patamar histórico, ou pelo menos manter essa base em situações difíceis, isso é um fator crítico de sucesso para o modelo de negócio, as ações caem. Foi o que aconteceu com o Netflix e no Spotify aconteceu o contrário. Ele mostrou crescimento de base e uma perspectiva de aumento de base também para os próximos trimestres. Então, o mercado financeiro gostou bastante, receita crescendo e a quantidade de usuários também. O que acontece com as ações? As ações sobem. Então ontem, antes da divulgação de resultado, as ações estavam sendo tradeadas ali a uns 104 dólares. Elas já abriram hoje a 118, fechando hoje a 116. Então, é aquele negócio. Se você mostra crescimento de base, a ação sobe. Se você mostra queda na base de assinantes, a ação cai, né? Então isso daí já é minimamente dado aí com esse tipo de modelo de negócio. Perfeito. Outra coisa que foi bem interessante, que também traz uma perspectiva positiva para o Netflix, é o seguinte. O Spotify ele tem aquele modelo de graça desde a sua inauguração. Ou seja, você vai, assina o Spotify e não paga nenhuma mensalidade. Qual que é a contrapartida? Você tem que ouvir publicidade. E eles estão apostando bastante nessa publicidade para crescer a base e também aumentar o modelo de assinaturas premium. Por quê? Porque se você captura bastante gente com o modelo de graça, eventualmente vai ter gente que vai ver que é legal ter Spotify, etc e tal, e que não tem mais vontade de ouvir as propagandas. Então ele passa a assinatura para uma assinatura paga. Então eles vão utilizar essa assinatura de graça para você conseguir capturar mais clientes em outras regiões. Então olha o CFO aqui falando na divulgação de resultados. Embora esperemos que a publicidade se torne uma parte muito maior dos nossos negócios a longo prazo, ainda é uma quantidade razoavelmente pequena da nossa receita de apenas 13%. Então, ele já tem 13% da receita total vindo de publicidade. E aí, o que isso tem a ver com o Netflix, Renato? Isso tem a ver porque o Netflix fez uma parceria com a Microsoft justamente para conseguir oferecer um modelo de assinatura mais barato, porque você tem uma contrapartida de receita acessória vindo de publicidade. Então, se no Spotify eles conseguem já ter 13% da receita total vindo de publicidade, e no caso deles eles não cobram absolutamente nada por essa categoria aí de assinatura, para o Netflix eventualmente pode mostrar que existe um grande potencial aí de aumentar a base para os próximos trimestres. Então, interessante, modelo que já foi consagrado aí no Spotify, que tem perspectiva de crescimento, eventualmente pode ser utilizado pelo Netflix no futuro. Mas vamos voltar agora para o Spotify. Outra coisa que foi interessante nessa divulgação de resultado foi a rapidez com que eles tomam decisões de iniciativas que eles testam e que não dão certo.
Por exemplo, lá no primeiro trimestre de 2021, eles lançaram o CarTeng. O que é o CarTeng? Eu peguei uma notícia aqui da Exame. Spotify cria gadget para controlar música do carro e oferece de graça, mas isso foi só no lançamento. Basicamente, é um displayzinho, um hardware que você coloca no seu carro, já tem acesso direto ao Spotify e aí você consegue ter o serviço sendo utilizado ali no seu carro, sem precisar, obviamente, ter o celular ali para você conseguir ter acesso ao seu setlist de músicas. Legal, tá? Então isso daí foi uma iniciativa que o Spotify começou a desenvolver lá no primeiro trimestre do ano passado e começou a testar. Qual que foi o problema? O problema é que, primeiro, foge muito do core. Você começa a ter que desenvolver hardware, legal, tá? A segunda é a parte de competição. Por quê? Porque as próprias montadoras, elas vendem o kit multimídia e é um acessório ali com uma margem muito alta. E ele já tem integração, né, com o Apple CarPlay e com o sistema do Google. Então, assim, será que a montadora, eventualmente, ela vai querer ter o Spotify como um competidor de um acessório que ele tem uma margem interessante? Né? E a terceira coisa, que é uma das coisas relevantes também aqui, é que a gente está com problema de distribuição de chips no mercado. Então, além de desenvolver um braço ali num negócio que eles não têm experiência, que é a parte de hardware, ainda vão ter que desenvolver esse negócio com pouca experiência, com problema de abastecimento. Então, acho que se juntou tudo isso, né? Falta de expertise, concorrência e o problema de supply chain, parece que esse negócio não deu certo. Só que o que é o positivo é que eles testam, veem que a perspectiva não é boa, por algum desses três motivos ou os três motivos combinados, e eles já descontinuaram essa operação. Então, ó, Spotify descontinua o CarTeng. Aí entra na notícia. Ele foi lançado em abril do ano passado, como eu mostrei para vocês, antes de uma implementação mais ampla. Eles começaram a precificar esse negócio a $90, e aí provavelmente as vendas não foram boas, e aí eles baixaram para $49,99, $50. E aí, provavelmente também não deve ter atingido o volume de venda necessário pelo esforço que demanda esse tipo de operação, desistiram. Legal. E faz bastante sentido, viu? Porque hardware é uma coisa bem diferente do que software. Então a gente viu até umas empresas bem maiores que o Spotify tentando fazer algumas incursões ali em hardware que não deram muito certo. Por exemplo, o Google, né? O Google tem bastante dificuldade de fazer hardware, legal. Então teve lá o Google Glass, que foi um fracasso total, e outras coisas que eles tentaram fazer também que não deu muito certo. E a própria Amazon. A Amazon ela já tentou fazer o próprio celular que não deu certo. Então, entrar nessa parte de hardware não é uma coisa fácil. Então, para uma empresa que tem muito menos recurso que essas grandes Big Techs, eu acho que é uma perda de foco muito grande para você fazer um negócio que a perspectiva de representar muito na receita seja baixa. Então, isso daí também foi uma notícia positiva aí dos resultados do Netflix, do Spotify. Vamos entrar um pouco no detalhe aí dos resultados. Então, ó, eu peguei aqui a divulgação que eles fizeram para o mercado, e aí mostra direitinho aqui a quantidade de usuários totais aqui mensais, 433 milhões, um aumento aqui em relação ao mesmo período do ano passado de 19% de base, tá? Então um crescimento interessante. Assinantes Premiums teve um crescimento de 14% e o Ad Supported, né, que é o modelo de graça com receita acessória de publicidade, 22%. Legal, tá? Quando você pega em termos absolutos de receita, a gente vê que os assinantes premium, eles carregam a receita do negócio, né? Os 87% ali, né? Uns 85, 87, 88 mais ou menos, né? Então, ó, 2 bilhões e meio dos 2 bilhões e 864 aqui vieram de assinantes premium. Só 360 milhões veio de publicidade. É esse número aí que eles estão querendo aumentar para os próximos trimestres. Interessante, legal. Como que eles estão usando esse modelo de graça para se expandir? Quando você pega aqui na representatividade por região de assinantes, você percebe que o Spotify ele tem uma estratégia aí bem interessante, né, de balancear bem as regiões onde ele atua. Então, ó, lá em segundo quarto de 18, 37% da base de assinantes deles era na Europa, 31% na América do Norte, 21% na América Latina e só 11% nas outras regiões. Já está balanceado, ó, no segundo quarto de 22, 24% já é outros países, 22% América Latina, 22% Europa e 32% aqui, 22% América do Norte e 32% Europa. Legal, tá? E aí, qual que é a estratégia? É você ter um aumento de base do modelo de assinatura de graça, mas que tem publicidade ali como receita acessória,
para depois converter esses assinantes de graça em assinantes premiums para aumentar bastante a representatividade de receita. Tanto é que, quando a gente pega essa mesma divisão por assinantes premium, a gente vê a diferença aí na representatividade de receita. Então, ó, 39% vem da Europa, 29% América do Norte, 21% América Latina e só 12% é o resto do mundo. Então, como eles estão crescendo bastante ali na base de usuários, são 24%, só da receita premium, só 12% vem desse resto do mundo. Com o tempo, aí eles vão tentar implementar ações para tentar converter esses assinantes de graça em assinantes premium. E aí, consequentemente, vai manter o crescimento de receita do negócio. Então, uma estratégia bem interessante aí que o Spotify está fazendo. Bora! Outra coisa que foi legal foram as aquisições que eles divulgaram que eles fizeram nesse quarter, que reforçam bastante o core business da operação. Primeiro, eles fizeram uma aquisição da Findaway, que é uma empresa que faz audiobook, então vai ser um dos grandes diferenciais aí também, fora podcast, que eles já estão investindo bastante nesses últimos tempos, para conseguir se diferenciar entre Apple Music e Amazon Music, etc e tal, beleza? E também esse Sonantic, que basicamente é uma empresa que faz inteligência artificial, conversão de voz em texto. Isso daí vai reduzir bastante o custo de você pegar uma música e fazer a letra dela aparecer ali no momento que você está ouvindo. Tem muita gente que gosta de ficar vendo a letra, até para saber o que está sendo falado, mesmo que às vezes ouvindo não entende. Ou se for numa língua estrangeira, até para treinar um pouco de língua estrangeira. Então, isso daqui, né, essas duas aquisições, são duas aquisições que reforçam bastante o core business da operação do Spotify para conseguir se diferenciar em relação às grandes big techs que também têm serviço de assinatura e streaming aí de música, perfeito? Legal. Quando a gente pega os resultados semestrais aqui, a gente percebe que o Spotify está no famoso break-even. Eles tiveram 5,5 bilhões de euros de receita nesses primeiros 6 meses, com lucro líquido de só 6 milhões de euros. Então, basicamente ali no lucro zero. Então, qual que é a expectativa? Conseguir aumentar a base de assinantes ali no resto do mundo para conseguir converter isso em assinantes premium, aumentando a receita, diluindo custos e despesas fixas, aumentando a rentabilidade do negócio. Basicamente é isso que eles estão fazendo. E uma coisa que é bem legal do Spotify é que eles conseguem gerar caixa operacional mesmo trabalhando ali no limiar de lucratividade. Apesar de ter tido só 6 milhões de lucro líquido nos primeiros 6 meses desse ano, eles conseguiram gerar 76 milhões, ciclo de conversão de caixa invertido. Então, é uma empresa que gera caixa operacional. Como eles têm que fazer muito investimento, principalmente em aquisições, eles tiveram aí um consumo de 213 milhões de euros nas atividades de investimento e não fizeram absolutamente nada aqui nas atividades de financiamento. Legal, não pegaram dívida, mas também não ficaram distribuindo coisa para acionista. Então, o caixa hoje do Spotify, ele tá bom. Ele tem 2 bilhões 786 aqui de euros em caixa hoje para conseguir rodar a operação. Dado que ela já não está deficitária, está no break-even e está gerando caixa operacional, a perenidade do negócio, a princípio, está garantida aí nos próximos trimestres. Então, para modelos de negócios novos, isso daí é uma perspectiva positiva também que o mercado enxerga. Legal, tá? E outra coisa que é bem interessante, que também aumenta bastante os fundamentos da companhia, é o Free Cash Flow. Então, eles mostraram aqui que eles tiveram sempre Free Cash Flow positivo aí nos últimos mais de 10 trimestres seguidos. E quando a gente pega o Free Cash Flow dos últimos 12 meses, está em 261 milhões de euros. Então, até na parte de fundamentos financeiros, a empresa já está mostrando aí solidez para se manter perene aí no mercado dentro desse ambiente competitivo que a gente está vendo. Legal. Então, quando você vê perspectivas de crescimento do negócio em termos de base de assinantes, a estratégia de expansão por região e ainda toda a parte financeira de curto prazo que a empresa consegue entregar, junta tudo isso, perspectivas positivas para o Spotify. Vamos ver o que vai acontecer agora, vai depender bastante de execução. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.